Bom dia a todos. Bom dia, professor. Tudo bem aí? Tudo certo. Tá bom. E esse sono aí? Caindo de sono. Que isso, rapaz? Faz parte, faz parte. Faz parte. Daqui a pouquinho a gente já começa a falar. Vou dar exercício para vocês fazerem hoje. Boa. Trabalho, preciso apresentar semana que vem. Começar a fazer alguma coisa na vida aí. Pegar o ritmo de novo. Pegar o ritmo, isso, exatamente. E exercícios com aquelas fórmulas do slide? Não. É, mais ou menos. Tem um pouco daquela forma. Preciso dar continuidade para vocês pegarem fórmulas ainda. Ainda não dei fórmula nenhuma, né? Na verdade. Deu, capital de giro. Ah, não, mas aquilo é Fácil. simplesinho. Aquilo é simples. Ah, Tem mais umas outras formas, mas também é fácil, não é nada difícil, não. beleza. Professor, falando em voltar à normalidade, eu queria saber como vai funcionar a questão de visto, assim. Tipo, quando a gente voltar para ter aula presencial, você vai querer vistar os exercícios que a gente fez em casa e Não, não, também não, os não, não, slides? não, não. Aí quando a gente voltar, a gente retoma. Quando a gente voltar presencial, a gente retoma as atividades presenciais. O que eu pedi online já ficou para trás. Senão a gente não caminha. Tá bom, pro. Bom, então o que a gente está fazendo online é online. O que é quando a gente voltar, a gente determina, ó, a gente parou aqui, a gente vai continuar. Aí a gente começa com visto de novo, todas essas coisas. Mas por enquanto, vamos do jeito que está. Não, Bárbara, eu não falei que vocês não estão fazendo nada, não. Vocês não estão fazendo nada na minha matéria. Eu não falei que vocês não estão fazendo nada. Vocês estão fazendo muita coisa. Tenho certeza que vocês devem estar com muita atividade. E a Bárbara está falando, você acha que a gente não está fazendo nada? É? Não, vocês estão fazendo bastante coisa, tenho certeza. Mas na minha matéria vocês não fizeram nada ainda. É isso que eu quis dizer. Bom, eu vou terminar de explicar o que eu havia começado. E aí eu passo as atividades para vocês. É isso aí, Thiago. Perfeito. Só vai dar uma pioradinha na situação. Isso mesmo. Mas agora vocês podem fazer 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, acordar 9 horas da manhã. Vocês podem. Agora vocês, a administração do tempo tá tranquilo. Não precisa mais falar, puxa, tem que sair, tem que pegar ônibus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então nessa situação acho que acabou ajudando um pouco, né? Por mais que possa ser ruim, mas pelo menos em alguma situação acabou contribuindo em alguma coisa. Eu estou amando dar aula assim. Professor, posso ir no banheiro? Professor, posso tomar água? Professor, posso ir no banheiro? Ô, presta atenção. Você que está conversando aí. Cadê o Amice? Cadê o Amice e a Giovana? Cadê o Amice? Já está aí? Ó, Amice, ó. Amice, presta atenção na aula. Ó, o Amice aí. Vamos ver o que ele está falando. Olha lá. Giovana, presta atenção. Amice, senta separado da Giovana. Espera aí, tô jogando. É isso aí. Ô, professor, foi mal. Ô, foi mal. A Giovana presta atenção. Quem não presta atenção é a Amice. A Amice fica prestando atenção em você, na Giovana. Senta separado os dois, vai. Próxima aula, os dois separados. Ô, professor. Maneira aí, pô. Não tem nada dessas coisas. Você vê que legal? A aula fica muito mais rentável. Bom, parar de falar besteira aí. Vamos para os nossos trabalhos de hoje.
Que absurdo, né, Miss? Cada uma, viu? Ainda não está, Ana, mas eu vou colocar sim, tá? Só estou colocando aqui uma... Os exercícios são o quê? É coisa simples aqui. 5 mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 exercícios e um trabalho. É pouca coisa, não é muita coisa não. Bom, vamos lá, vamos compartilhar aqui. Bom, então dando continuidade aí ao nosso assunto que nós falamos na semana passada sobre capital de giro. Está carregando aí. Eu vou falar mais uns 4 ou 5 slides e aí depois tem as atividades. Aí eu vou disponibilizar lá no site para vocês. Aí vocês podem me entregar até quarta-feira. Ajuda aí, acho que no processo. Isso se meu computador funcionar aqui, né? Porque tá dando para reiniciar, mas acho que vai funcionar sim. Bom, então é o seguinte, ó. Deixa eu colocar para vocês aí. Bom, em relação ao capital de giro aí, ó, quanto maior a participação do capital de giro sobre o ativo da empresa, né, que é o ativo total, menor será a rentabilidade da empresa. Indica o percentual de remuneração do capital investido na empresa. A rentabilidade é o retorno esperado de um investimento descontado de todos os custos. Ao adotar uma postura de maior risco com menor aplicações no capital de giro, a empresa consegue maior retorno. Então é o seguinte, quanto maior a participação do capital, menor será a rentabilidade da empresa. Eu posso colocar aqui capital de giro, sobre total, indica o percentual de remuneração do capital investido na empresa, a rentabilidade é o retorno esperado. Tá, o que é rentabilidade para a empresa? Rentabilidade para a empresa é o quanto ela vale no mercado, descontado de todos os custos, tá? Então, geralmente a gente fala maximização do lucro. O que é maximização do lucro? É aumentar a participação da empresa com relação ao valor de mercado, tá? Isso está relacionado com a sua rentabilidade, tá? Então é por isso que ele coloca aí que a rentabilidade é o retorno esperado de um investimento descontado de todos os custos. Então, quanto maior a rentabilidade da empresa, vai ter uma melhor participação dela no mercado.
Financiamento do capital de giro. Financiamento do capital de giro está ligado ao passivo, tá? O custo de um crédito a longo prazo é mais caro que o de curto prazo devido ao risco na duração do empréstimo. O que a gente pode levar disso? O que seria um financiamento de capital de giro? Financiamento de capital de giro é quando a empresa precisa de dinheiro de terceiro, né? Não necessariamente empréstimo, tá? Não necessariamente empréstimo. O fato de ela ter o fato de ela ter obrigações a pagar, né? No caso, que seria aí o salário dos funcionários, os fornecedores em si, ela já está financiando o seu capital de giro, tá? Então aqui também entra assim, quanto maior o prazo de pagamento, menos necessidade de capital de giro eu preciso. Por isso que eu sempre falei para vocês, né? A parte financeira da empresa é uma das áreas, se não a mais importante, a mais importante. E a grande importância do capital de giro é fazer com que as empresas recebam a curto prazo e paguem a longo prazo, tá? Então, o custo de um crédito a longo prazo é mais caro que o de curto. Isso quando ela for tomar empréstimo. Por que é mais caro o longo prazo em relação ao curto prazo em caso de empréstimo? É porque está associado o risco de o cliente não pagar, tá? Então, observe que quando vocês forem comprar alguma coisa a longo prazo, exceto cartão de crédito, né, forem fazer um financiamento, o a longo prazo é mais caro que o curto prazo. Se você pagar em menos parcela, o custo é mais barato. Se você pagar em mais parcelas, o custo é mais caro, justamente por causa da inadimplência que pode haver neste financiamento. Para as empresas funciona da mesma forma, tá? É isso que está dizendo aí. Bom, necessidade de investimento em capital de giro. Reflete o volume de recursos demandado pelo ciclo operacional da empresa, determinado em função de suas políticas de compras, vendas e estocagem. Então, foi isso que eu falei na semana passada, que o ciclo operacional da empresa está ligado ao processo de compra da matéria-prima, produção, estoque, venda do produto e, principalmente, o recebimento do produto, tá? O CCL é o capital circulante líquido, adequado, deve cobrir as necessidades mínimas de ativos circulantes de uma empresa e as necessidades sazonais de recursos são supridas pelos passivos circulantes. Então, o que é isso? O CCL nada mais é que o capital circulante líquido, é o dinheiro que a empresa tem disponível para pagar suas obrigações a curto prazo. E ela tem que ser suficiente também para atender às necessidades sazonais. O que são as necessidades sazonais? Aquilo que acontece que não estava previsto para a empresa, tá? Então, o CCL tem que ser tem que ter o suporte para pagar também essas necessidades sazonais. Ela não pode estar exclusivamente igual aos passivos circulantes, tá? Então, o CCL nada mais é que o ativo circulante menos o passivo circulante, aí a gente consegue chegar no CCL. De preferência que ele seja superior ao que nós temos a pagar a curto prazo. Necessidade de investimento em capital de giro. Em condições de crescimento, sem adequado suporte financeiro, a empresa é levada a se financiar com passivos onerosos de curto prazo. Então, quando a empresa não tem dinheiro, que é o que está dizendo ali, sem o suporte financeiro adequado, faz com que ela tenha necessidade de financiar os passivos onerosos de curto prazo. Oi.
Bom, dando continuidade aí, desculpa da paralisação. Repetindo então, em condições de crescimento sem adequado suporte financeiro, a empresa é levada a se financiar com passivos onerosos de curto prazo. O que seriam passivos onerosos? Alguém já ouviu falar dessa expressão? Passivos onerosos deve ser considerado somente o passivo que gera despesa financeira para a empresa, geralmente empréstimo e financiamento. Então, o que significa a empresa pedir investimento de capital de giro? Quando ela está com dificuldade financeira, a tendência, né, ou seja, quando o CCL dela está menor, a tendência é o quê? É ela pedir empréstimo. E o fato dela pedir empréstimo significa que ela está gerando para o seu desenvolvimento passivo oneroso. Por que passivo oneroso? Porque vai gerar juros diante do empréstimo e financiamento que ela adquiriu. Bom, assim nós temos o ativo de giro cíclico, que tem caráter essencialmente operacional, é outra forma de falar, em vez de falar ativo, giro operacional, fala giro cíclico, e o ativo de giro sazonal, que pode conter valores de caráter não operacional. O que é ativo de giro de caráter não operacional? É aquilo que não faz parte da atividade fim da empresa, tais como segurança, limpeza. Isso não é parte operacional da empresa, tá? Ela pode ter, mas se ela não tiver, ela consegue funcionar da mesma forma. E assim sendo, os passivos podem ser operacionais e financeiros. Operacionais é que se renovam periodicamente, tornando uma fonte permanente de recursos para financiamento de giro, que faz parte do giro normal dela, e o financeiro, que não apresenta uma relação direta proporcional com o ciclo operacional da empresa. Então, o passivo financeiro é quando a empresa toma investimento em capital de giro, que ela toma empréstimos ou financiamento. Tomando empréstimo ou financiamento, consequentemente, diante dos juros embutidos nessa operação, vai gerar passivo oneroso. E aí, eu preciso que vocês façam essa atividade, que eu já vou colocar na sequência, já vou disponibilizar no site, manuscrito, e no assunto do e-mail, para eu poder me identificar aqui, porque eu tenho recebido muitas atividades, eu peço para vocês colocar lá GFE terceiro ADMB e o nome de vocês, tá? Vocês podem me mandar essa atividade até 13 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Acho que dá para vocês fazerem tranquilamente aí. Como o Thiago falou, só vai piorar um pouquinho. Que mais? Os exercícios. São esses, são 5 perguntas e mais 10 exercícios. Ok? Posteriormente a isso, vocês vão me apresentar na próxima semana, próxima semana não, quinta-feira. Quinta-feira, isso. Nossa aula é quinta-feira, né? Terceiro B, isso aí. Quinta-feira, como o assunto está pronto na internet, então não vai dar trabalho nenhum, é só dar uma lidinha e verificar o que tem que ser feito. Eu quero que vocês peguem alguma situação de capital de giro versus a pandemia. Como que a pandemia está afetando o capital de giro das empresas ou do segmento, tá? Por isso que está aí, o que a empresa / segmento X está fazendo para sobreviver diante da pandemia em relação ao capital de giro. Então vocês podem escolher a empresa, pode aparecer alguma empresa, ou então um segmento, tá? Segmento alimentício, segmento de aviação, segmento do transporte, sei lá, o que vocês acharem melhor. Só que não pode ser igual. Então, se alguém escolher o segmento de alimentação, ninguém pode pegar mais o segmento de alimentação. Vai ter que falar de uma empresa específica. Se alguém pegou o ramo de transporte, tem que falar de uma empresa e não mais do ramo de transporte.
Tá? E assim por diante. E aí vocês podem montar um slide, ou Word, ou do jeito que vocês quiserem. Tá? Vocês ficam à vontade aí para apresentar, não precisa ser PowerPoint, não. Aí na quinta-feira eu faço o sorteio, porque nem todo mundo está participando das aulas, né? Como nem todo mundo está participando das aulas, aí depois fica desesperado para saber o que está acontecendo o que tem que entregar, porque o cara não participou da aula, então o cara fica desesperado. Ah, professor, o que tem que entregar? Que eu não entendi nada, não entendeu porque você não estava na aula. Então, é por esse motivo. É isso. É só uma informação adicional aqui. A ETEC me passou, na sala de vocês, só tem uma pessoa, não sei se está presente na aula de hoje. Deixa eu ver aqui se está presente. Só tem uma pessoa que está presente, sim. Que vai ficar com falta. Espera aí que eu já respondo as perguntas que vocês estão me falando. Então, na aula inicial lá em abril, logo que retornou, né? Que foi aquela semana institucional, então você só tem um aluno aqui do dia 27/4, 30/4, vai ficar com falta na minha matéria, por causa que a ETEC pediu para fazer a chamada, tá? Então, lá no NSA vai aparecer falta dia 27 e 30/4, mas é somente um aluno. Bom, vamos ver qual é a pergunta aqui. A Ana já tinha. 13/5 é o lindo dia. Por que? Aniversário do Amice? O que é? A atividade faz no caderno e manda uma foto? Perfeito, Bárbara, é isso aí. Pode ser no caderno, numa folha de sulfite, num papel amasso, numa caderneta, enfim, pode ser o que vocês acharem melhor, tá? Não precisa ser exatamente no caderno, tá? Fica à vontade para vocês fazerem o que vocês acharem melhor, aonde vocês quiserem. Muitas coisas para fazer dia 13, que bom, Ana, show de bola. Então eu entrei também na lista aí do dia 13 de maio, né? Vai ficar marcado isso aí, dia 13 de maio, atividade do Procópio. Não pedi nada para vocês ainda, hein? Então, agora começou as atividades, mas eu não pedi nada para vocês, vocês ficaram de boa semana passada. O pessoal já começou a fazer resumo de aula, exercício, tabela, os negócios todos. CFE, CEPOC, LE, os caras já estão... Mas os caras estão fazendo direitinho, né? Não tá sofrendo não, eles estão de boa. O pessoal do segundo ano tá tranquilo. O pessoal do primeiro que tá um pouquinho engatinhando, mas o pessoal do segundo tá fazendo direitinho. Não tô nem reclamando mais. O trabalho é em grupo, é individual, é em grupo, Leonardo. Somente a nota é individual. Sabrina, tira a foto do caderno e manda. Pega a foto e envia por e-mail. Igual como você envia qualquer outro documento. É para eu saber que foi você que fez. Vai lá e anexar lá no e-mail e pega a foto que você tirou e envia. Se não couber tudo no mesmo e-mail, pode mandar em 2, 3, não tem problema. Bom, eu vou colocar o material lá para vocês, então. Deixa eu fazer aqui o... Não, João Pedro, não vou criar tarefa nenhuma no Teams, porque no Teams dá muita confusão e eu não tenho condições de administrar Teams e e-mail. Então, as minhas atividades são todas entregues por e-mail. Aqui no Teams é somente para a interação com vocês mesmo. Hoje vocês estão quietinhos, vocês não estão nem conversando comigo. Vocês estão de mal? É o sono, professor. Segunda-feira, né? Segunda-feira, meio-dia, né? Putz, é mesmo, né? Tem que acordar cedo, né, cara? Putz, é mesmo, você tem razão, cara.
É sono, putz, muito sono. Final de semana, Professor, tem que copiar as questões também ou só a resposta? não, aí você pode fazer duas coisas, né? Ou copiar ou imprimir e resolver. Tô deixando essa possibilidade aí. Ok, obrigado. Alô. Ah, mas vocês são muito organizados para isso, pode ter certeza. Quer uma sala organizada é o terceiro B, antigo segundo B, terceiro B é muito organizado. Vocês, para isso, tenho certeza que vocês se organizam de uma melhor forma possível e conseguem entregar todas as atividades, por maior que sejam. Sala muito agrupada nessa situação. Tenho certeza que, com relação a isso, vocês não têm dificuldade, não. Eu acho. Eu acho a sala muito consistente. Dá saudades, né? Tem que aproveitar, tem que curtir vocês bastante, pedir bastante coisa para vocês, porque 2021, já estamos quase na metade do ano de 2020. Vocês é uma sala que corresponde muito bem, muito bem. Mesmo à distância, eu tenho certeza que vocês conseguem dar conta, talvez até mais do que se fosse presencial. É em trabalho, é em atividade, não tem rosca com vocês, não tem problema não. E essa matéria, em relação ao ano passado, vocês não tem nem 10% do que vocês tiveram ano passado. Ano passado foi muito mais puxado para vocês na minha disciplina. Agora tá sossegado, entrega atividade até quarta-feira, 10 exercícios. Agora é uma mãe. GF é uma mãe. Tem umas coisas meio mais complicadinhas pra gente ver aí, mas mesmo assim eu tenho certeza que vocês não é nada bicho de sete cabeças, não. Esse é um dos trabalhos que eu vou passar para vocês. Depois eu vou passar um sobre capital de giro em específico mesmo, que é relacionado a artigo, tá? Esse é mais relacionado com o que a gente está vivendo de momento aí com relação à pandemia, que está afetando diretamente o capital de giro das empresas. Por isso que eu acabei solicitando. Mas a gente vai fazer um mais direcionado com relação a isso. Eu já estou colocando lá para vocês o material. Mas se vocês quiserem Professor, fazer, pois não. sobre o trabalho, tipo, tem que ser empresas que estão sendo afetadas pela pandemia por não ter capital de giro ou empresas que, tipo, se programaram ou estão ganhando Não, dinheiro com isso? isso, tanto o negativo quanto o positivo. Pode ser uma ou outra, tanto faz. Mas que esteja Tá bom. afetando o capital de giro, tá? O objetivo é qual que é o impacto do que a gente está passando no capital de giro das empresas, tá? Então, tanto positivo quanto negativo. Ó, a gente é uma empresa X, por exemplo, a iFood, né? Antes a gente vendia, sei lá, R$ 1 milhão por mês, e aí com a pandemia passamos a ganhar 2 milhões por mês. Ué, mas o que aconteceu? Ah, porque agora aumentou a quantidade de entrega, por causa disso. Isso está afetando o capital de giro da empresa, só que para o lado positivo. Então pode ser tanto positivo quanto negativo, não tem problema nenhum. Entendi. Obrigado, professor. Empresa ou segmento? Segmento, ô Bárbara, é quando nós temos aí, por exemplo, sei lá, o ramo de alimentação, que eu acabei de dar um exemplo aí, não sei para quem. Então tem o iFood lá. O iFood você vai falar da empresa, iFood, né? Ou então o segmento de alimentação. Então é isso que eu quero dizer, ou segmento ou empresa. Só que assim, se for segmento, se alguém for falar do segmento alimentação, o outro grupo que quiser falar sobre alimentação tem que falar de uma empresa em específico, não vai poder falar do segmento, tá? Então o segmento ele fica um pouco mais
mais abrangente em relação a fazer especificamente de uma empresa. É que vocês podem não achar alguma coisa de alguma empresa, tem bastante coisa na internet, né? Mas de repente vocês não acham, para não dificultar para vocês, eu estou abrindo essa possibilidade de falar sobre segmento também, não especificamente uma empresa. E como é para quarta-feira, também não quero forçar muita barra para vocês procurarem por uma empresa. É por isso que eu estou deixando um pouco mais aberto. Professor, o Oi. trabalho você vai querer slides completo? Fica do jeito que você achar melhor. Se quiser colocar no Word, se quiser colocar no... O que você achar melhor. Se quiser ser no Obrigada. slide, pode ser no slide, você que sabe. Professor, deixa eu te perguntar. Oi. Eu posso fazer um trabalho sobre a empresa dos meus pais, que é segmento alimentício. Que Pode, aí fica pode. mais fácil achar informação. Não, sem problema. Não quero ver aí o que está acontecendo aí. Qual é o problema que está acontecendo com relação ao que a gente está falando diante da pandemia, né? Ah, não, está com problema de capital digital, mas aonde? Com relação a pagamento, a fornecedor, a recebimento, a empréstimo. Eu quero ver qual é o impacto que está acontecendo nas empresas, Beleza, valeu. tá? Valeu. Falou. Sim, Ana, vai ter que apresentar na aula. Esse é o objetivo. Aí cada um de vocês entra. Vou liberar daqui a pouco, Enzo. Só estou esperando carregar aqui o site para mim poder disponibilizar para vocês. Aproveitando a oportunidade, todos os vídeos da aula que estão sendo gravados eu estou disponibilizando no canal do YouTube, tá? Então, se caso alguém tiver alguma curiosidade, quiser ver alguma coisa, tá lá separado GFE, tanto de vocês quanto do pessoal do A. E essa aula também, depois que terminar, eu extraio todos os vídeos do dia e jogo lá no YouTube. Dia 14, Amice. Dia 14 não, dia 14, isso. A próxima aula, quinta-feira. E os trabalhos vocês me enviam, o exercício, né? Vocês me enviam até quarta-feira, faltando 1 minuto para meia-noite. Quem quiser começar a fazer, já vai estar disponível. Professor, só uma dúvida de novo, que eu acabei não escutando direito. As apresentações podem ser em PowerPoint? Ou Pode com ser em assim? PowerPoint, pode ser em Word, pode ser na folha do caderno, manuscrito, pode ser o jeito que vocês acharem melhor. Beleza, valeu. Já está disponível lá. Você quer sair mais cedo, Thiago, é isso? Quem quer liberar mais cedo? Precisa ir almoçar, é isso?
Não. Aí não, Miss, que eu quero ver a participação de vocês. Aí fica muito, muito tranquilo, né? Quero que vocês apresentem na aula. Já tá fácil. O material já encontra-se disponível lá para vocês. Que eu terminei e as atividades de entrega. Então, só retomando. Para dia 13, as atividades dos exercícios e para dia 14, a apresentação do trabalho. Tá lá. Bom divertimento para vocês. Alguma dúvida? Professor, a apresentação de trabalho começa já na quinta-feira, é isso? Exato. Só que todos deverão estar com o trabalho pronto por causa do sorteio que haverá. Tá bom, então vai ser na hora mesmo o sorteio para ver quem vai apresentar. Quem vai apresentar primeiro, exato. Tá bom. Tá Obrigado, bom. professor. Nada. Pode ir. Fechou, Miss. Senão vocês vão pegar fila. Tchau, professor. Tchau, Falou, professor. até. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Até, professor. Até Até, quinta. até quinta. Valeu. Tchau, Pro. Boa tarde. Boa tarde. O Teodoro só apareceu agora para falar tchau. Mas beleza. Tchau, Teodoro.